7h15, hora da nossa coluna de Direito aqui no JC, com o professor e advogado Paulo Vitor Souto, ele que é especialista em Direito Previdenciário e também trabalhista. Boa noite para você, Paulo, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Linda, meu telespectador mais uma vez. Bom, a gente está na Semana de Conciliação, Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, e a realidade, Paulo, é que muita gente acaba acionando a justiça, requerendo a justiça para ter acesso a possíveis direitos, né? Mas muitas vezes esses trabalhadores não têm ideia de que alguns problemas e algumas demandas poderiam ser resolvidas num acordo, né? Então eu queria começar aqui a nossa conversa que você dissesse quais são os benefícios para um trabalhador em fazer esse acordo, em recorrer primeiramente ao acordo para depois, caso, né, não venha a acontecer, possa recorrer à justiça. Me conta aí. Boa noite, Linda, mais uma vez, meu telespectador. Linda, as vantagens do acordo, elas são as mais variadas e diversas delas, elas repercutem num processo como um todo e faz com que, se um processo existir, isso termine acabando de maneira muito mais célere. Isso faz com que realmente as pessoas deixem de litigar, deixem do clima de beligerância, como a gente costuma dizer, para efetivamente fazerem as pazes no popular. É muito importante a gente esclarecer, tanto para o empregador como para o empregado, que quando se faz um acordo, não significa que as partes estão admitindo que o outro está errado ou que um está certo, ou que só é devido àquele valor que possa vir celebrado na conciliação. Então, isso não é uma regra. Isso, de fato, se dá tão somente para encerrar o processo. E pode ser negociado tudo o que as partes efetivamente desejarem e for homologado pelo juízo. Mas, para a gente deixa sempre o alerta, um acordo trabalhista, para que seja bem feito e que tenha os efeitos necessários, ele tem que ser celebrado em juízo. Os acordos informais que popularmente são realizados fora da justiça, eles não são recomendados, porque não dá margem de segurança nem para o empregado e muito menos para o empregador. Paulo, uma dúvida muito frequente entre os trabalhadores é essa questão do momento da conciliação. Quando é que ela pode ocorrer, né, durante esse processo? Linda, em qualquer fase do processo pode acontecer um acordo. Muita gente pensa que é apenas no início, depois de ter uma sentença não é possível. Mas a legislação trabalhista estabelece, no momento da audiência, em pelo menos 2 oportunidades, o juiz é obrigado a fazer a pergunta se há conciliação entre as partes. Havendo o encerramento de uma instrução processual, em fase de recurso é possível acontecer os acordos. Sim. Mesmo depois de uma sentença, mesmo que não caiba sequer recursos na fase de cumprimento de sentença, por exemplo, também é possível que as partes efetivamente queiram o acordo e possam celebrar. Agora, como eu acabei de dizer, no plural, ambas as partes precisam querer. Não adianta um acordo ser celebrado quando apenas uma da parte oferece e a outra se recusa a aceitar. É preciso que ambas concordem com os termos do acordo. Agora, é possível haver a conciliação fora do processo? Também, Linda. Tem risco? É fora do processo, mas ela vai desencadear em um processo. Tá. A situação é a seguinte, hoje em dia é permitido que haja a homologação de uma transação extrajudicial, que tem algumas peculiaridades. Se o reclamante, como a gente chama, nesse caso vai ser o requerente, atuar de maneira conciliatória com a empresa, é possível que ambas as partes, representadas, cada um por seu advogado, não é o mesmo, tem que ficar claro isso, elas possam negociar previamente e transformar essa negociação em uma ação, que é uma homologação de transação extrajudicial. E submete isso ao juízo e o juízo homologa e dá segurança para ambas as partes. Mas a negociação tem que ser feita previamente, levando os termos para o juízo e cada uma das partes negociando e trabalhando com o seu próprio advogado. Não é possível que uma parte contrate o advogado para outra, o que configuraria uma espécie de lide simulado ou de um processo simulado. Isso não é autorizado. A gente tem a pergunta aqui do José Carlos. Ele disse que o juiz do trabalho do processo dele se recusou a fazer o acordo das partes. Isso pode acontecer? Sim, Linda. É possível que o juiz se recuse. A faculdade de homologar um acordo é do próprio juiz. Em caso de não aceitação por parte do juízo, nessa situação vai acontecer simplesmente do processo ser julgado. Não é possível que haja uma obrigatoriedade do juiz forçar, de aceitar o acordo. Nessas circunstâncias, em caso de recusa, não é possível nem que haja um acordo, um recurso das partes, porque efetivamente as partes têm que
celebrar esse acordo e fazer com que haja a aceitação do juízo. Aceitando esse acordo, vai ser homologado, produz efeitos e não cabe recurso. Mas a partir do momento que o juiz se recusa efetivamente a homologar, não é possível que isso seja forçado. Afinal de contas, é uma faculdade do próprio juízo. Então, se o juiz se recusar, os advogados podem recorrer na recusa em não homologar. Não, eles não podem recorrer. Ah, tá, eles não podem recorrer, porque é uma faculdade do juízo. Entendi. E não havendo acordo, isso vai para sentença, vai para decisão. E na decisão o juiz vai decidir para uma das partes se é favorável ou se não é. A pergunta que se faz, Linda, muitas vezes é: por que um juiz eventualmente poderia recusar uma homologação de um acordo? É se na interpretação do juízo aquele acordo não for benéfico para uma das partes. E normalmente essa interpretação vem em benefício do trabalhador. Ele entende que o acordo não é vantajoso para o empregado. Nesse momento ele pode se recusar. Entendi. Obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação aqui no JC. Obrigado a você, Linda. Obrigado, telespectador. Muito bem, Paulo Vitor Souto aqui colaborando com a gente.